Meus irmãos, dando continuidade no estudo de carta de Tiago, Tiago, capítulo 1, dos versos 13 ao 18. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz, e nós rogamos ao Teu Espírito Santo que ela gere e produza vida e desenvolvimento da nossa comunhão com o Senhor, que ela possa ser crida, Senhor. Prepara os nossos corações, Teu Espírito Santo, para que possamos entender e crer, que cada um pense na sua própria vida diante desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos visto o estudo de Tiago, as gravações estão no site da comunidade, os irmãos podem ter acesso. Nós vimos questão das provações, Tiago fala que os irmãos aqui estão passando por várias provações. Tiago fala para ser motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque as provações elas produzem um caráter mais aperfeiçoado, elas trabalham o caráter de Cristo em nós. Não é pela provação, pela aflição em si, mas pelo que Deus produz em nossa vida. Depois, no verso 5, ele fala para nós pedirmos sabedoria para enfrentarmos as provações, as tribulações, que senão nós passaremos de forma errada. Nos versos 9 a 11, vimos sobre a questão da condição humilde, o irmão glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. No último estudo que falamos, no verso 12, falamos sobre suportar com perseverança, como Deus persevera por nós, como Deus nos capacita a perseverar na fé, como Ele nos sustenta, que de outra sorte nós não conseguiríamos nos sustentar jamais. Deus é a mesma, a graça que salva, é a que transforma, é a que sustenta e é a que nos leva até o fim. E nós vemos agora nesse texto, meus irmãos, Tiago vinha falando para nós nos alegrarmos nas provações, para nós termos motivo de grande alegria ao passarmos por várias provações. Depois Tiago fala para a questão da perseverança na provação, e agora ele está falando, está dando um alerta, uma exortação para nós, dizendo para ninguém culpar a Deus pelas tentações. Aqui nós vemos uma diferença entre provação e tentação. O caráter da provação, meus irmãos, quando Deus nos envia, não é para nos fazer pecar. A provação é para nos fortalecer na fé, para nos pararmos de confiar em nós mesmos, como Spurgeon diz, as provações vêm para tirar essa raiz podre da autoconfiança em nós e para nos fazer confiar em Cristo. A provação, quando Deus nos envia, ela tem o caráter de provar a nossa fé no sentido de testá-la, se ela é uma fé verdadeira, embora Deus já sabe. Ele quer nos fortalecer, nos levar a confiar mais nele, a depender mais dele. É difícil, sim, é difícil, mas ele diz, peça por sabedoria para passar pelas provações, porque elas vão produzir um caráter mais aperfeiçoado, um caráter mais perseverante. Então, o caráter da provação não é o pecado, é sim nos arraigar mais em Deus, nos fazer depender mais de Deus e menos de nós mesmos cada vez mais. Nos agarrarmos à palavra de Deus, clamarmos pela misericórdia de Deus e sairmos mais fortalecidos dela. Por isso que o Tiago fala para nós termos motivo de alegria na provação. Se fosse com o objetivo de nos fazer pecar, jamais ele falaria, fica alegre. Mas ele fala, nas provações, fiquem alegres, porque Deus vai perseverar, Deus vai edificar o caráter de vocês, se vocês permanecerem firmes. Ela glorifica a Deus, ela nos trata, ela nos aproxima de Deus. Mas agora Tiago diz, mas na tentação não é assim. Na tentação não há motivo de alegria passar pelas tentações.
Tiago diz, ninguém ao ser tentado. Agora ele está falando, a tentação, ela não vem de Deus. A tentação tem o fim de nos fazer pecar e não nos fazer perseverantes. É o contrário, ela não quer nos tornar perseverantes. Ela vem com uma proposta de nos fazer desobedecer a Deus. E, logicamente, não pode vir de Deus isso. Não pode vir de Deus algo que vai nos levar para o pecado. Por isso que ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Você pode falar, eu sou provado por Deus. Mas você não pode falar, eu sou tentado por Deus. Mas você pensa assim, mas como assim alguém vai falar que Deus é quem está tentando, que Deus é culpado pela tentação ou pelo pecado dele? Será que alguém faria isso? Vamos chegar lá. Todo cristão, então, é provado, porque Deus quer trabalhar o caráter dele em todos nós, e todos nós também somos tentados, porque nós temos o pecado que ainda habita em nós, e nós temos também, a Bíblia diz, nós temos o diabo, que é o acusador, também o tentador, nós temos esse mundo sedutor que nos quer fazer amá-lo, por isso que 1 João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E nós temos a nossa própria natureza ainda pecaminosa, mesmo nós que já fomos salvos e alcançados pela graça, nós ainda lutamos com o pecado. O pecado não nos domina mais, mas nós ainda somos alvos, muitas vezes, tristemente, de cairmos em tentação, em tentações. Então, nós precisamos separar isso. E uma pessoa madura, por isso que Tiago fala ali da questão do caráter aprovado. Ele vem falando ali do verso 4, a perseverança deve ser a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Perfeitos aqui é cada vez mais amadurecidos. E devemos pedir com sabedoria para passarmos pelas provações, porque uma pessoa amadurecida em Deus, ela é paciente nas provas, nas provações que ela passa. Deus, uma característica de um cristão mais maduro é que ele é mais paciente nas provações. Ele é menos impaciente. Ele suporta mais. Deus vai capacitando ele a entender o que está acontecendo, a não ficar reagindo de forma ímpia, de forma carnal. Mas o oposto também é. Uma pessoa imatura, ela vai transformar a provação em tentação. Algo que era para transformar o caráter dela, ela vai ficar tentada a fazer uma coisa do jeito dela, para sair daquela situação sem entender que Deus está trabalhando aquilo no caráter dela. Então, fique claro, Deus envia provas para nos amadurecer e nos levar mais para perto dele. Satanás usa o nosso próprio pecado, envia armadilhas para nos fazer pecar. Quando somos provados e estamos em dificuldades, nós somos tentados, meus irmãos. Geralmente, a tentação ela vem em momentos de dificuldade também. Não só, mas em dificuldades também. Essa frase não é minha, eu não lembrei do autor, mas diz assim, Satanás tem sempre um barco pronto para quem quer navegar para longe de Deus. Quando você quer pensar em alguma coisa que vai te afastar, logo vem uma possibilidade para você. É por aqui, é o atalho. Que Provérbios 14:12 diz assim, caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. Então, Satanás está sempre com um barquinho próximo para quem quer se afastar de Deus. Na provação, a impaciência nos leva à murmuração. Murmura. A ira, a vingança e a tantos outros pecados. Então, Tiago está falando, não transfira a culpa para Deus. Não fique falando, Deus enviou provação, então Deus também me fez pecar. Veja como era uma sequência para um raciocínio natural. Se Deus está me enviando a provação e eu pequei, sinal, poxa, como que eu vou separar as coisas? Tiago está dando um alerta. E tem uma frase, meus irmãos, que eu anotei numa Bíblia minha há muitos anos. Diz assim, o mundo pode nos tentar, o diabo pode nos tentar, a carne pode nos tentar. Não é minha frase, tá? Mas somos nós mesmos que pecamos. É isso que Tiago está ensinando. O mundo pode nos tentar e tenta. O diabo pode nos tentar e nos tenta. Mas somos nós mesmos que pecamos.
João Calvino diz assim, aqui Tiago está tratando das tentações internas, que são os nossos desejos desordenados. Ele nega de forma justa que Deus seja o autor deles, visto que procedem da corrupção, da nossa corrupção humana. O problema, meus irmãos, não é a provação, não é o sofrimento, é o nosso coração. O culpado por ceder a qualquer tipo de tentação somos nós mesmos. Veja o que o texto diz, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Por quê? Que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus nunca quer fazer nos levar ao pecado, meus irmãos. Isso é óbvio, né? Faz parte da teologia bíblica. Deus não quer levar ninguém ao pecado. Deus é completamente imune e blindado à prova de tentação, Nicodemos diz, e Matthew Henry diz assim, ele não pode ser um promotor do que é repugnante à sua natureza. Se Deus é santo, se Deus é perfeito, como que ele vai ficar tentando os filhos dele a pecar? Claro que não. Então, o que Tiago está dizendo é para nós não culparmos a Deus, mas você fala assim, alguém culparia Deus? Meus irmãos, como que foi que aconteceu lá em Gênesis 3:12? Quando Eva pecou, Adão pecaram, abre a sua Bíblia em Gênesis 3:12. Olha só o que diz. Então disse o homem, né, já pegando o final aqui já das transferências. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Quem que Adão está culpando? Deus. A culpa é do Senhor, o Senhor que me deu ela. Veja como a natureza humana ela é tão corrupta que ela atribui a Deus um pecado que a pessoa cometeu. Eva falou assim, foi ele. Adão falou, foi Eva. Adão falou, não, no final das contas foi o Senhor, porque o Senhor que deu ela para mim. Ou seja, o Senhor criou uma circunstância e eu pequei. Ou seja, eu sou vítima. Veja como nós gostamos de nos sair como vítimas. Não tinha jeito de não fazer. E até hoje, meus irmãos, se não for a graça de Deus, nós culpamos todo mundo. Todo mundo. Menos temos a consciência de que eu caí em pecado. Por exemplo, quando Davi ora no Salmo 51, nós sabemos, ele fala, eu nasci em pecado, eu pequei. Quando o filho pródigo volta, lá em Lucas, ele diz assim, pequei contra o céu e contra ti. Ele volta arrependido. Ele fala, mas também, né, o senhor errou muito comigo, por isso que eu saí. Não tinha jeito de conviver aqui. Não. E nós sempre somos prontos a culpar. Quando nós apenas pecamos, né, apenas entre aspas, nós pecamos uma vez. Quando nós pecamos e culpamos a Deus, nós pecamos 2 vezes. Além de pecar, ainda estou pecando por culpar a Deus, que é mais grave ainda do que qualquer pecado. Então está dizendo, ninguém ao ser tentado diga, você pode falar, Deus enviou essa provação para mim para amadurecer o meu caráter. Mas se na provação você pecou, você não pode falar assim, Deus está me tentando. É claro que não, meus irmãos. Veja a diferença disso. Na provação, muitas vezes, nós somos tentados a sair de uma forma errada dela. Por isso que o salmista, no Salmo 119, lá no versos 67 e 71, ele fala assim, foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus caminhos. E no 67 ele diz assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu aprendi a amar os teus caminhos. Ele está falando, Senhor, a aflição teve um fim, me fez me apegar mais ao Senhor. Mas se ele tivesse pecado durante a aflição, a culpa ia ser dele. Então, nós temos que separar isso. Não é porque eu estou em dificuldade que a culpa é de Deus. Agora, se eu pequei, e pode ser o pecado que for, meus irmãos, pode ser de ira, de vingança, maledicência, qualquer pecado, a culpa é minha. Olha só, o que o verso 14 diz? Ninguém ao ser tentado, diga ser por Deus. Ao contrário, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, Tiago está reforçando assim, a culpa não é de Deus. Sabe de quem é a culpa? É sua, é de cada um de nós. Cada um é tentado pela sua própria
cobiça. Cobiça é um desejo desenfreado de desobedecer a Deus. A cobiça já foi proibida nos 10 mandamentos, cobiçar qualquer outras coisas. O que o texto está dizendo para nós é, quando você está sendo tentado, você está sendo tentado pela sua própria cobiça. E veja, a tentação, ser tentado não é pecado. Eu fui tentado. Mas se você, por isso que aqui ele vai dar continuidade no ciclo. Se você acolher a tentação e se você der margem para ela, e aqui tem o processo de simulado uma gestação do pecado, né, é o que o texto vai dizer. Então, o diabo, diz Matthew Henry, ele é chamado de tentador. Outras coisas, às vezes, podem cooperar para o nosso pecado, para a nossa tentação. Mas nem o diabo, nem outra pessoa ou coisa devem ser culpados para nos desculparmos a nós. Pois a verdadeira origem do mal e da tentação está no próprio coração. A matéria combustível está em nós, embora a chama por essa possa ser acesa por alguma causa exterior. Sim, nós somos tentados por coisas externas também. Mas, se nós não tivéssemos a cobiça, o pecado dentro de nós, que é acolher isso e dar margem, nós não pecaríamos. Por isso que Tiago diz, ao contrário, ou seja, ao invés de culpar Deus, veja que a culpa é sua. Veja que a culpa é de cada um de nós. Isso que ele está dizendo, ao contrário, cada um é tentado, você vai ser tentado pela cobiça, pelos seus desejos errados que ainda habitam no coração, porque esta atrai e seduz. Ele usa, lá em Marcos 7, 21, diz assim, que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Marcos 7, 21 e 22, se você quiser anotar. Do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades, homicídios, adultérios, cobiças, maldade e engano. Do coração do homem. Por isso que o Tiago está falando assim, a cobiça que habita dentro do nosso coração. O pastor Heber Júnior diz assim, nossa cobiça, um mau desejo, é o que transforma o problema externo em um problema interno. A dificuldade que passamos agora para agirmos de modo errado é a culpa da cobiça do nosso coração, do pecado que habita em nós, do desejo errado que nós temos de descumprir, de desobedecer a Deus, de criarmos algum artifício, alguma saída para atender a cobiça que está dentro de nós. E veja aqui que diz o texto, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai. Atrair aqui é como se fosse uma armadilha. A natureza pecaminosa é atraída por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Há uma atração. E o diabo sabe muito bem o que mais atrai as pessoas. Nem todo mundo é atraído pelos mesmos tipos de pecado. Talvez você possa dizer, eu não sou atraído pelo álcool, pelas drogas, ou por, sei lá, eu tive um bom exemplo em casa, eu tive muito mau exemplo, não é uma coisa que eu luto muito contra isso. Mas tem tantas outras áreas que nós somos vulneráveis, meus irmãos, que nós somos atraídos. E se não for a graça de Deus, e ela diz atraído e seduzido. Né? A palavra sedução hoje no mundo é quase uma virtude, mas na verdade a sedução é tirar do caminho. É você ludibriar, é você desviar a pessoa daquele caminho com algum atrativo. Existe a aceitação interna do desejo, que é a isca. Como que você, quando você vai pescar, como que você faz? Você só joga um anzol lá? Temos uns pescadores aqui, né? Joga um anzol lá, só um anzol. Ou joga um anzol com, sei lá, com um pedaço de plástico, espeta lá, não pega. Tem que ter alguma coisa que vai atrair, vai seduzir, mas está escondido. O anzol está escondido. Quando Satanás usa, quando nós somos atraídos pela nossa cobiça, muitas vezes nós não percebemos o perigo. E aquilo atrai o nosso coração, seja qual o pecado for, e nós vamos e achamos que aquilo lá é fonte de felicidade. Se eu tiver isso. Se eu fizer isso. E isso é a sedução. Você fica
seduzido mesmo, quase que hipnotizado por aquilo, é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. E aí ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E qual que é o próximo passo? Veja que a tentação, meus irmãos, ela não se contenta em só atrair e seduzir ali, e vai ficar por isso mesmo. Então, verso 15, então a cobiça que está no coração de todos nós, depois de haver concebido, né? Depois de haver ali aquela concepção da tentação pela nossa cobiça e nós alimentarmos isso e de algum jeito fecundar no nosso coração, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera... Ou seja, qual que é o filho que nasce? É a morte. O filho que nasce da tentação é a morte. É um pecado contra Deus, é uma desobediência a Deus. A concepção aqui é o desejo aceito pela intenção. Nós alimentamos a tentação, seguimos em frente, e se não for abortado, se não for mortificado pelo poder do Espírito, como Paulo diz lá, mortificar os feitos do corpo, vai nascer uma criança aí, não é um bebê reborn, não. Vai nascer um trem feio, que chama pecado. O nascimento do pecado, o ato pecaminoso se concretiza. E o salário do pecado é a morte. É um afastamento de Deus. Não estou dizendo de morte no sentido de você perder a sua salvação. Se você é um cristão, o que ele está querendo dizer aqui é se você deixar-se ser seduzido, você vai experimentar um impacto tão grande na sua vida, como o pecado trouxe na vida de Davi e de tantos outros homens que a gente conhece, e Deus vai restaurá-lo. Mas você vai experimentar ali como se fosse uma morte, realmente uma perda ali da comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz para nós mantermos vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque as seduções, meus irmãos, elas são sedutoras. Não sendo repetitivo, mas senão ninguém cairia. Por que Jesus manda a gente vigiar e orar? Se você só vigiar, você está confiando só na sua força. Se você só orar, você está sendo negligente. Jesus fala, vigia e ora. Faça a sua parte, que é vigiar, e confie em mim. Mas não fique de bobeira. Como eu já falei que Spurgeon, eu gosto mais dessa frase de Spurgeon, quando ele diz, se você não quer pecar pelo alcoolismo, não amarra o seu cavalo na frente do bar. Vigia, eu não posso fazer isso aqui. Nunca vá a um lugar, ou nunca faça nada daquilo que vai te induzir ao pecado. Peça graça para Deus. Senhor, o que está me induzindo ao pecado? O que está sendo uma atração? O que está me seduzindo? Seja vigilante, peça graça para Deus e ore, Senhor, me livra, me livra. Mateus Henry diz assim, o método do pecado nos seus procedimentos é assim, ó. Primeiro ele atrai e depois engana. Assim como a santidade é constituída de duas partes, a santidade é abandonar o que é mal e apegar-se ao que é bom. Nós vamos ver isso em Tiago mais para frente. Assim, essas duas coisas, de forma inversa, são partes do pecado. Primeiro, o coração é afastado do que é bom e é enganado para se apegar ao que é mal. Primeiro, é alienado da vida com Deus por meio de inclinações perversas, ou pela lascívia, ou cobiça, por algo sensual ou mundano, e então, de degrau em degrau, é preso no curso do pecado. É um processo, meus irmãos. Então, nós não podemos culpar a Deus, nós não podemos nem culpar as pessoas. Porque Tiago está falando assim, ó, não culpe a Deus, tá, mas culpe os outros. Cada um é tentado pelo que os outros provocarem você. Não. É claro que se eu for provocado e reagir, se alguém me ofender e eu devolver a ofensa, os dois pecaram. Mas eu não posso falar assim, mas também, Senhor, ele começou. Então eu estou livre. Não. Eu não posso fazer isso. A gente faz, né? Mas a gente não pode. Por quê? Porque nós pecamos, mesmo que alguém possa nos tentar algum tipo de pecado. O homem não pode culpar a Deus, não pode culpar as circunstâncias,
Não pode falar assim, não dava, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra. Nós precisamos de graça, da graça. Isso mostra que o nosso coração ainda é pecaminoso, ainda é atraído por pecados, por várias formas de pecado. E somente para livrar disso. Agora, se você não está entendendo o que eu estou falando, o que a Bíblia está dizendo, você nem nasceu de novo ainda. Se você não está entendendo essa luta que o texto está dizendo, fala, mas eu não vejo luta. Qual que é o problema de você dar vazão ao seu coração? Porque hoje todo mundo ensina, e a maioria das igrejas, inclusive, tristemente, busca o que está no seu coração. Seja feliz, siga teu coração. É isso aqui, ó. Seguir teu coração é seguir a cobiça que há nele. Então, se você não foi regenerado, alcançado pela graça de Deus, não tem como você nem lutar contra isso. Mas, se você já foi alcançado pela graça, você não tem justificativa de falar, não dá. Porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e nós podemos lutar e devemos vigiar, orar e lutar. E se pecarmos, confessa o nosso pecado, fala, Senhor, me dê graça, me faça mais vigilante. É a santificação progressiva. Tiago, então, ensina claramente aqui que as raízes dos vícios estão dentro de nós e que nenhuma desculpa nos livra da nossa culpa diante de Deus. Tiago fala no capítulo 2, verso 4, né? Sobre olha o verso 4 aí de Tiago, verso 1 e 2. Olha, ele volta a falar um pouco sobre isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Eu não estou falando de guerra de países, não. Estou falando de guerra na igreja, entre vocês. Onde está tendo tanta contenda e tanta briga entre vocês aí? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis fazer, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. De onde que vem isso daí? Vem dentro de vós, dentro do coração. Essa cobiça por prevalecer, por vingar, por guerrear, por ser proeminente de várias formas. Então, nós precisamos da graça de Deus. O pecado se origina quando nós nos deixamos ser seduzidos pela cobiça e damos esse consentimento. Acolhemos isso no coração. Acolhemos. Podemos resistir à tentação da cobiça com a graça de Deus? Sim. Mas se não clamarmos por misericórdia, se nos afastarmos da palavra de Deus, nós cairemos nessa atração, nessa sedução do pecado. Todo pecado leva o nosso DNA, meus irmãos. Todo pecado leva a nossa digital. Tiago não quer apenas dar uma simples informação para os irmãos ou para nós. É assim que acontece, beleza? Estão sabendo? Estão sabendo? É assim, não é isso que ele está querendo dizer apenas. Ele está falando assim, é assim os passos que vocês vão cair também. Se vocês não buscarem em Deus e não mortificarem isso, e não se livrarem pela vigilância e pela oração, e não mortificar esse processo, o filho que vai nascer é esse trem horrível aí, chamado pecado. Se vocês derem consentimento a isso e não clamarem a Deus por misericórdia, o processo, a gravidez aí vai crescer. Vai crescer. Tiago responde que quando nós respondemos a cobiça com a nossa vontade, o encontro dos dois, então, engravida a cobiça como pecado. É um desejo ardente. Em Êxodo 20, verso 17, diz sobre cobiça. Colossenses 3,15 também diz. Ela não é apenas uma ação externa, meus irmãos. A cobiça não é uma coisa externa, é uma idolatria no nosso coração. Nós queremos uma felicidade fora de Deus. É isso que é a cobiça. Deus não é suficiente para mim, eu preciso de alguma coisa. A cobiça revela que o pecado não é apenas fazer o mal, mas também desejar o que é contra a vontade de Deus. A cobiça é uma forma de idolatria interna. Sabia? Você fica cobiçando, seja lá o que for, meus irmãos. Seja lá o que for. A cobiça é uma idolatria interna. Eu preciso disso. Eu quero isso, eu vou fazer tudo por causa disso. Isso é cobiça, é um desejo. Não interessa se é da vontade de Deus, não interessa nada, interessa
esse desejo ardente que está no meu coração e eu vou viver para satisfazer isso. É uma idolatria, você está vivendo em função disso. É trocar a Deus por aquilo que nós desejamos de maneira pecaminosa. Hernandes Dias Lopes diz que a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. E o texto diz então, meus irmãos, que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí o verso 16, Tiago volta a falar, meus irmãos, não vos enganeis. Ou seja, não fique pensando ainda que essas coisas vêm de Deus. Não pense, não se enganem. Não fique tentando ainda achar uma justificativa. Ah, mas se Deus cria a situação, se Deus manda aprovação, e na aprovação eu pequei, a culpa é de Deus, como Adão fez. Não se engane com isso. Veja que Tiago está chamando a atenção no verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha a palavra pastoral que Tiago fala. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque agora ele vai falar. Sabe o que vem de Deus? Olha o verso 17, acompanhe aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está falando? De Deus só vem o bem. Deus é bom. De Deus só vai vir coisa boa. Não vai vir tentação para te levar ao pecado. E a provação é uma coisa boa, mas a tentação não é. Então ele está falando assim, de Deus só vem coisa boa, porque a finalidade é nos levar mais para perto dele, é nos amadurecer. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, em contraste com a tentação que vem do nosso coração, que vem de baixo. E Tiago aqui está falando, todo boa dádiva é tudo que nós temos em Cristo, as bênçãos espirituais que nós já vemos. Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Tudo que nós temos e recebemos em Cristo. Perdão dos pecados, adoção, justificação. Tudo que Deus fez em Cristo por nós e ainda nos abençoa de forma neste mundo também. Isso sim vem de Deus. Não se enganem. Cristo é suficiente a nós e nós devemos ter perseverança completa. Sabe por que Tiago está falando? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Ele está usando essa figura, Pai das luzes, só aparece aqui, ele está falando assim, vem do Criador, daquele que criou todas as coisas. Nós não adoramos a criação, nós adoramos Deus, que é o Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas. E as coisas criadas têm variação, mas Deus é imutável. Ele faz uma comparação, ele diz assim, todo dom perfeito são lá do Pai das luzes, só que todas as coisas criadas sofrem sombra de variação. Mas ele fala assim, mas no caso de Deus não, em quem não pode existir sombra ou variação, ou seja, Deus não muda, Deus não erra, Deus não se alterna, Deus não falha, Deus é sempre bom. Não pense que Deus agora não está sendo tão bom, ele variou, ele mudou. Deus é sempre bom. Meus irmãos, voltamos lá um pouco para Gênesis. Se nós perdermos o conceito da bondade de Deus, o primeiro ataque que Satanás fez lá no Jardim do Éden, com a mentira, foi fazer eles acreditarem que Deus não era bom. Eles falaram assim, Deus não foi justo com você, Deus não quer que vocês façam isso, porque se vocês fizerem, aí sim que vocês vão ser felizes. Ou seja, Deus não está sendo bom. É colocar dúvida no caráter bondoso de Deus. Quando Jesus foi ao deserto, em Mateus 4, lá diz, Jesus foi levado ao deserto, e qual que é a primeira tentação? Se você é filho de Deus mesmo, prova. Ou seja, se Deus te ama mesmo, Jesus tinha acabado de ser batizado. E tinha vindo a voz do alto, falei, esse é meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. O que o diabo fez? Se você é filho de Deus mesmo, então, mas se Deus é tão bom assim, meus irmãos, se nós perdermos a certeza, não é assim a parte intelectual, se nós perdemos a certeza de que Deus é perfeitamente bom conosco, nós vamos duvidar dele nas provações e vamos buscar a alternativa que é o pecado.
Se eu creio que Deus é bom, eu falo assim, ó, o que está acontecendo comigo, Deus continua sendo bom. De alguma forma que talvez nós não podemos explicar, eu não estou falando que eu tenho as explicações, mas a fé, se eu creio que Deus é bom, como a Bíblia descreve que Ele é, Senhor, primeira coisa, tira do meu coração qualquer resquício de dúvida com relação à sua bondade como um pai que nos ama. Como aquele pai que deu o que ele tinha de melhor, que era o único filho dele para morrer pelo nosso pecado. Será que agora Deus não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Será que Deus foi bom de enviar o filho dele para morrer pelos meus e pelos seus pecados e agora não vai ser bom para cuidar de nós? Veja como é irracional, biblicamente, nós duvidarmos da bondade de Deus. Se eu digo que Deus é bom ao enviar o filho dele para morrer pelos meus pecados, que mereciam o inferno, e agora que ele fez isso por mim, agora ele deixou de ser bom? Não, meus irmãos. Mas o nosso coração, ele é enganoso. E o que o diabo quer jogar essa isca para o nosso coração pecaminoso é nós duvidarmos da bondade de Deus. Se você duvida da bondade de Deus, e se eu duvidar da bondade de Deus, sabe aquele um pé atrás? Sabe aquele filho que olha para o pai e fala assim, eu não sei se meu pai me ama não. Não sei. Eu não sei. E aí o pai chega nele e ele fica, sei lá, acho que ele não está querendo melhor para mim não. Muitas vezes, se nós perdermos essa entrega, como que eu vou confiar em Deus se eu não tenho absoluta certeza de que Ele é bom, meus irmãos? Eu não vou confiar, eu vou ficar desconfiado. E aí é uma porta aberta para a tentação e para o pecado. Porque quando a provação vier, se eu tiver essa convicção, não, Deus continua sendo bom. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco. E que Ele deu o seu Filho quando nós éramos inimigos, muito mais agora, reconciliados com Ele. Eu não posso duvidar que Deus é bom. Se Deus é bom, Ele vai fazer tudo que eu quero? Não, é por isso que Ele é bom. Porque Ele não faz tudo que eu quero, porque os meus desejos não são bons. A Bíblia diz lá em Salmo 25, Deus é bom, por isso aponta o caminho para os pecadores. Salmo 25, 8 ou 12, se não me engano. Esse conceito da bondade de Deus, ela tem que permear toda a nossa confiança nele, porque se você desconfia disso, e se eu desconfiar, nós vamos cair em tentação. A bondade de Deus sempre foi atacada por Satanás, nunca perca isso de mente. Crer na bondade perfeita de Deus é um escudo contra toda tentação, meus irmãos. Se você quer ver como Deus é bom, leia a Bíblia. Veja como Deus fez ao longo da história. Todo o povo de Israel, toda a nossa vida é de rebelião, é de desconfiança, e Deus continua fazendo o bem para nós. Já diz John Stott, se você quer uma definição de amor, não vá no dicionário, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, você vai ver se Deus é bom ou não. Para mandar o Filho dele morrer por pecadores justamente condenados ao inferno como nós éramos, meus irmãos. E você ainda está querendo ver se Deus é bom? E eu ainda estou querendo ver se Deus é bom? E aqui Tiago fala, toda a boa dádiva e todo dom perfeito, são de onde? Só pode ser de Deus. Deus não muda, verso 17, porque Deus é perfeito. E aí ele diz, meus irmãos, ele diz no verso 18, pois, quer uma prova da bondade de Deus? Mais uma, olha o verso 18, lê aí. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meus irmãos, segundo o seu querer, ele nos gerou. Ou seja, nós nascemos de novo, nós somos feitos novas criaturas, nós somos perdoados, nós somos regenerados, nós somos adotados como filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Ele quis, meus irmãos. Segundo o seu querer, não foi segundo o seu mérito, nem o meu. Tem alguma coisa aí? Segundo o seu mérito, segundo alguma coisa que você fez. Olha para o texto. Segundo o seu querer.
É a vontade bondosa de Deus, que Ele quis nos salvar, mesmo nós nada merecendo. Deus é bom ou não é? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Ele nos deu vida em Cristo. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos fez crer, Ele nos deu fé para crer nele mesmo, que senão nós continuaríamos rejeitando o que Ele fez, como muitas pessoas estão rejeitando. Você vai falar de Cristo para alguém, as pessoas dão risada, não querem. Mas quando Deus age, quando Deus gera, quando Deus regenera, não há quem resista, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E nós somos gerados, meus irmãos, pela vontade dEle e pela palavra que nos regenera. Pela palavra de Deus. João Calvino diz assim, Tiago diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que saibamos que não podemos entrar no reino de Deus por nenhuma outra porta. Ninguém vai ser salvo de uma outra forma. É só se Deus, segundo o querer dele, gerar essa pessoa pela palavra e fazer ela nascer de novo. Como nós lemos lá em João 3:3, João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O propósito de Deus foi nos salvar, para que nós fôssemos agora como suas primícias, para que dentre as criaturas nós somos separados por Deus para uma vida santa, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Ele, meus irmãos. Você consegue olhar para esse texto agora e ver a diferença de tentação e provação? Você consegue ver que quando nós somos tentados e nós damos continuidade, é a culpa nossa, da nossa cobiça que está no coração? Que nós temos que clamar a Deus misericórdia, que Deus nos dê um coração, capacidade de mortificar, de anular essa gestação pecaminosa dentro do nosso coração? Você consegue ver que se você se afastar da palavra de Deus, e eu me afastar da palavra de Deus, da comunhão com Deus, nós vamos ser atraídos e seduzidos pelo pecado? Você consegue perceber isso? Você consegue imaginar-se um cristão que não busca comunhão com Deus na palavra todo dia, meus irmãos? Você acha que você consegue sustentar a sua comunhão com Deus se não for pela palavra e na dependência dEle? Você acha que você vai conseguir vencer essa atração, essa sedução, essa cobiça que está aí no seu e no meu coração? Será que nós vamos conseguir vencer isso por esforço próprio? Por resoluções, de agora em diante eu não faço mais isso, deixa comigo, Senhor, de agora em diante, Deus quer nos levar, Senhor, tem misericórdia de mim, me atrai para o Senhor, me leva cativo ao meu pensamento, à Tua palavra, que nem nós lemos em 2 Coríntios, Senhor, santifica até os meus pensamentos, pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, pensar em tudo que é agradável, de boa fama, Senhor, santifica os meus pensamentos. Porque a tentação, o embrião, às vezes começa na mente. Pau, um pensamento aqui, você começa a rodar aquilo e começa a crescer, e a cobiça que há no nosso coração vai gerar essa gestação que ele diz aqui, vai ser concebido, e o pecado vai vir. Você duvida do amor de Deus, meus irmãos? Você ainda está pedindo alguma prova do amor de Deus por você? As pessoas estão aí desesperadas. Senhor, prova que o Senhor me ama, me dá um carro, uma casa, me dá misericórdia. Pensa se você cuidar do seu filho a vida inteira, você está lá cuidando de madrugada, aquela coisa que todo pai e mãe sabe, cuida do filho, ama o filho, faz... Aí o filho, depois de 15 anos, saudável, pai, mostra que você me ama, me dá aí um celular. O que você vai pensar? Pai, eu estou cuidando de você todo dia, você quer que eu te mostre que eu te amo dando um celular? Ou seja lá que brinquedo que for, outra coisa? Agora, pensa diante de Deus. Você fala, Senhor, prova que o Senhor me ama aí, abençoa-me para que eu aconteça aquilo na minha vida. É uma infantilidade ou não é da nossa parte? Ainda colocar o amor de Deus à prova. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor. Já, em Cristo, já foi ali a prova máxima do amor de Deus. Enviar o Filho dele. Nós cantamos aqui, João 3,16.
E nós estamos ainda tão... será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Se você já nasceu de novo, foi segundo a vontade dele, não foi segundo o seu mérito, a sua percepção, a sua busca. A Bíblia diz em Romanos 3, ninguém busca Deus, não há quem faça o bem, ninguém está nem aí para Deus. O homem pode estar atrás de religião, para tentar impressionar Deus, para Deus aceitar ele. Então o homem faz um pouco, Deus faz um pouco. Isso não é cristianismo. O cristianismo é você crer que Deus fez tudo por você, que você não merecia nada. Se você nasceu de novo, você tem essa certeza de que foi segundo a vontade de Deus que Ele te gerou pela palavra, que não foi porque você nasceu num lar cristão, talvez, ou porque você não faz isso, ou porque esse aí, foi porque Deus quis, senão você ia continuar perdido e eu também. E se você ainda está tentando buscar a salvação pelos seus meios, desista, meus irmãos, desista. Desista. Não, eu estou tentando buscar a salvação. Clame pela salvação dada em Cristo. Fala, Senhor, eu estou tentando aqui melhorar, que eu estou tentando fazer alguma coisa, Senhor, mas clame pelas misericórdias. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que revele Cristo para mim, o que Ele fez na cruz, quem eu sou, quem Ele é, o amor dEle. Se não for isso, meus irmãos, nada muda uma pessoa. Que nós possamos ver e depender de Cristo. E possamos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, cada pecado a culpa é minha, mas o Senhor é sempre bom. Me leva ao arrependimento quando eu pecar. Não deixa com que eu faça da provação que vem do Senhor uma alternativa para pecar. Me preserva nos teus caminhos, porque o Senhor é bom, e tudo que é bom e dom perfeito vem do Senhor para pecadores como eu e você.